Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Estamos no segundo livro de Samuel e hoje no capítulo 7. Esse capítulo 7 tem como título Aliança do Senhor com Davi. Aliança do Senhor com Davi. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei, com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens de um trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Jamais os filhos da perversidade afligirão como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe fez saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Então foi dito aqui, Davi sentiu um desejo no seu coração, ele viu que estava habitando em uma casa confortável, uma casa luxuosa, e ele pensou na arca do Senhor está em tendas, e desejou fazer o templo algo majestoso para o grande Deus das maravilhas. Porém, Deus disse que ele não iria fazer, ele estaria vivendo em paz, tranquilo, bem-sucedido, mas que não teria esse direito de fazer o templo para o Senhor. Quem ia fazer isso seria seu descendente. E esse descendente, nós sabemos que é o rei Salomão. Lá adiante nós vamos ver essa confirmação.
Aqui, nesse capítulo 7 também tem a oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo, para sempre, para tempos distantes, e isto é instrução para toda a humanidade. Ó Senhor Deus, que mais ainda te poderei dizer? Que mais ainda te poderei dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer o teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo. Fizeste para ti mesmo um nome e fizeste por teu povo estas grandes, tremendas coisas para a sua terra, diante do seu povo que resgataste do Egito. Deste, deste, desterrando do Egito e desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, me fizeste o teu Deus, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito do teu servo, a respeito da tua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e que se diga: o Senhor dos Exércitos, Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor, dos exércitos, Deus de Israel, fizeste o teu servo esta revelação, dizendo: Edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ao Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Deus, ó Senhor Deus, o disseste com a tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. Davi, após saber que não teria o direito de construir o templo, mas seria o seu filho, Salomão, que ele não diz o nome aqui, mas nós sabemos que foi ele, por causa dos outros capítulos que fala sobre isso, ele agora faz uma oração. É um homem segundo o coração de Deus. Grato, sempre disponível para estar se humilhando diante de Deus e agradecido por tudo que Deus fez e estava fazendo por ele. Então, que tomemos o exemplo de Davi. Ele falhou, as falhas dele não temos que copiar, mas devemos ver tantas qualidades, quanta espiritualidade, quanta comunhão com Deus esse homem teve e nós devemos tê-lo como referencial nas nossas vidas. Aqui na primeira aliança, ele é um referencial. Capítulo 8 diz que diversas vitórias, mostra as diversas vitórias de Davi. Então, nesse capítulo, você vai ver a confirmação da bênção do Senhor sobre Davi. É uma das bênçãos que eram mais desejáveis no Antigo Testamento era a bênção da primogenitura, que nunca faltava o pão de cada dia para o filho mais velho e ele nunca perderia batalha. Então, Davi aqui está nessa dimensão, sem perder batalhas e tendo prosperidade, não faltando nada na sua mesa, tendo um reinado farto. E ele vencendo os inimigos. Isso é bênção que todos que são filhos de Deus têm essa misericórdia do Senhor sobre as suas vidas, não só aqui na primeira aliança, mas hoje também,
Nós sabemos que o Senhor nos deu o seu Filho, que deu a sua vida por nós, e o nome dele está acima de todos os nomes, e este nome é usado pelos seus filhos. Nós temos esse privilégio de não perder batalha, basta vence pelo poder do nome de Jesus. Qualquer batalha você diz em nome de Jesus e logo, logo você tem a vitória. É no nome dele. Privilégio de todos nós que recebemos a Jesus Cristo e que temos o Espírito Santo dentro de nós, carregamos o Deus vivo. Isso é algo maravilhoso. É a prova, mais uma vez, do amor incondicional de Deus, que resolveu nos amar primeiro, tirar dos nossos delitos e pecados e nos deixar na posição de filhos dele. Glórias a Deus. E aqui nesse capítulo hoje nós vemos isso, as diversas vitórias de Davi, que a gente deve estar lendo. Esses nomes aqui são nomes difíceis de cidade, de pessoas, mas é a palavra de Deus. Deus deixou que é para ler. A gente lê mesmo sem entender que nome é esse, meu Deus, que nome difícil. Hoje, graças a Deus, está tudo fácil, porque a gente tem a ciência multiplicada e basta uma pesquisadinha, a gente vai saber o significado do nome tal, do nome esse, do nome aquele. Mas mesmo que a gente não saiba o significado de cada nome desse, o importante é ler e saber que foi o Senhor que determinou ao seu servo para escrever o livro inspirado por ele, e tudo aqui tem significado, tudo aqui é aproveitável. É por isso que a gente está prosperando, porque está crendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a prosperidade vem a cada dia para nossas vidas. Aqui nós vemos também nesse capítulo 8 os oficiais de Davi. O reino está crescendo, o sucesso está sendo constante, Davi está sendo totalmente abençoado por Deus. Louvado seja Deus. Nós estivemos passando com pressa, né? O capítulo 7, o capítulo 8, e vocês não precisam ter pressa pelo fato de que vocês têm uma hora de discipulado, vão fazer a leitura com muito dinamismo, vão estar empolgados, cada discípulo lendo um parágrafo, com entusiasmo, tipo jogral. A pessoa que maravilha na sala, no discipulado, você pegar o capítulo 8 e 3 alunos lerem com entusiasmo o versículo 1 do capítulo 8. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos dele o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deixassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de uma corda e que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da terceira medida foram deixados com vida. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Já pensou? Falar com entusiasmo isso aqui, aí todos os discípulos juntos dizem amém, glória a Deus. Aí o outro lê outro parágrafo. Aí o outro vai do parágrafo do versículo 3 do capítulo 8. Davi também derrotou Hadad-Ezer, filho de Reob, rei de Zobá, quando aquele foi estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Aí todos, aleluia, glória a Deus. Depois, o outro versículo, Davi tomou de 1.600 cavaleiros, de 20.000 soldados de infantaria, mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Aí todos, amém, aleluia. É maravilhoso a gente acreditar que a palavra é de Deus. Se a gente acredita, a gente ama, seremos amantes da palavra, viveremos a palavra, e viver a palavra é viver Jesus,
porque Jesus é a palavra, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nessa dimensão, acreditando no que a própria palavra diz, meditarmos de dia e de noite, seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós acreditamos nisso? Então não temos dificuldade de ler, seja a genealogia, seja os nomes difíceis das cidades, os nomes difíceis dos exércitos, dos componentes dos exércitos, tudo isso para nós vai ser alegria, porque temos consciência que é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, é isso que nos basta, porque sabemos que se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, com certeza da nossa boca só vai sair palavra de Deus, porque a própria palavra diz que o coração, que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu me encho da palavra de Deus, eu só vou falar a palavra de Deus e, consequentemente, eu não serei reprovada nas palavras, porque a palavra de Deus é verdade pura, é Deus puro, como diz a minha discípula, é Deus puro. Então, pronto, viveremos assim, glorificando o nome do Senhor, porque onde chegarmos, não teremos dificuldade de falar a palavra. E isso nos dá segurança para que eu possa me dirigir a alguém que estiver ali em um supermercado, numa fila, e perguntar se ela já conhece Jesus, e diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, e aí começa a ganhar aquela vida para Jesus, e já marca o horário da consolidação, na casa da pessoa, ou no templo, numa salinha ao lado, e aí já começa a consolidação, que temos os estudos preparados para isso, e depois que termina a consolidação, começa pelo discipulado do primeiro vídeo, que é em Gênesis capítulo 1, e aí vamos prosseguindo todo discipulado, e veremos o reino de Deus crescer, porque esse é o método certo, foi o que Jesus nos ensinou. Ide e fazei discípulos. Glórias a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.